E se a estrela que sustenta a vida na Terra fosse mais que uma bola de gás incandescente? E se o Sol tivesse consciência própria? Hoje, vamos explorar a fascinante teoria do panpsiquismo. Bora expandir a consciência? O panpsiquismo é uma teoria filosófica que diz que a consciência é uma propriedade básica do universo, presente em todos os níveis da realidade. A consciência não emerge da matéria, mas está entrelaçada com ela desde o princípio de tudo. O panpsiquismo deu seu último suspiro, perdendo espaço para uma filosofia mais atraente que bombou em Viena: o positivismo lógico. Essa nova onda dizia que só o conhecimento cientificamente comprovado tinha valor, e o resto era pura baboseira. Será? O nosso Sol é feito basicamente de hidrogênio e hélio e gera energia através de reações de fusão nuclear no seu interior. Como sabemos, os elementos químicos forjados no coração do Sol e de outras estrelas são os blocos de construção da vida. Para a biologia, a consciência é algo exclusivo dos seres vivos. Podemos estender essa definição para entidades não biológicas como o Sol? A consciência é um dos maiores, se não o maior mistério da ciência e da filosofia. Diferentes escolas de pensamento tentaram defini-la ao longo dos séculos. É como se a consciência fosse um livro, e a ciência tentasse entender esse livro estudando o papel e a fonte utilizada, desvendando todos os elementos químicos que compõem a tinta para impressão, mas sem nunca ter lido o livro. Mas afinal, se o Sol é consciente, como devemos tratá-lo? E veja só, tudo começa com ele, Platão. Platão não formulou exatamente a teoria do panpsiquismo. Ele acredita em uma realidade dualista, dividida entre o mundo sensível, que seria a realidade material, e o mundo inteligível, que seria o mundo não manifesto. Esse mundo não manifesto seria a verdadeira realidade, perfeita e eterna, e o mundo material seria apenas um esboço. Para Platão, o Sol e outros corpos celestes eram deuses de verdade, dotados de alma e inteligência. Nessa pegada, a cosmologia antiga associou os planetas do Sistema Solar com esses deuses conscientes. Alguns pensadores modernos, como Galen Strawson e Philip Goff, defendem o panpsiquismo de uma forma muito mais direta. Era uma vez uma matéria relativamente desorganizada, com características fundamentais, tanto experienciais como não experienciais. Ela se organizou em formas cada vez mais complexas, tanto experienciais como não experienciais, através de muitos processos, incluindo a evolução por seleção natural. Eles sugerem que a consciência é uma grandeza fundamental do universo, assim como massa, gravidade ou carga elétrica. Toda a matéria possuiria uma forma rudimentar de consciência, uma protoconsciência, desde o nível mais básico das partículas subatômicas até os sistemas complexos como o cérebro humano. As teorias materialistas tradicionais não conseguem explicar a natureza da experiência consciente. Para Strawson, isso indica que a consciência pode não ser um mero subproduto de processos físicos. Ela deve ser um aspecto básico da própria matéria. Goff apela para o princípio da navalha de Ockham. Quando tentamos explicar o mundo, devemos preferir as teorias que são mais simples e que necessitam de menos argumentos. O panpsiquismo seria essa ideia mais simples em comparação com outras teorias da mente. Pois ao assumir que a consciência está presente em todos os níveis da realidade, não há necessidade de imaginar processos complexos para explicar a origem da consciência. O panpsiquismo evita a complicada receita de que a consciência poderia emergir de processos não conscientes. Eles argumentam que a física descreve apenas a estrutura e o comportamento externo da matéria, mas não diz nada sobre sua natureza intrínseca. É quase como aquela ideia que discutimos no vídeo Você Não Existe, parte 2, onde argumentamos do que são feitos os campos físicos, as cordas e a energia, por exemplo. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar os links das partes 1 e 2 na descrição. Goff também apela para a nossa introspecção. Para ele, nossa experiência consciente é a única coisa de que temos conhecimento direto e imediato. E se a consciência é tão fundamental para a nossa experiência subjetiva, ele sugere que ela é uma característica basal da realidade. Confesso que essa é a parte que mais gosto e que mais faz sentido para a minha experiência consciente mais íntima.
E muito cuidado, eles não estão propondo que todos os objetos físicos sejam conscientes. Eles falam sobre sistemas auto-organizáveis, como átomos, células e organismos vivos, não sobre estruturas compostas como pedras, mesas e computadores. A maioria dos panpsiquistas negará que suas meias sejam conscientes, mas elas são compostas de coisas que são conscientes. São bem platônicos esses caras, né? Muitas áreas da ciência já discutiram o panpsiquismo. Os neurocientistas Christoph Koch e Giulio Tononi propuseram a teoria da informação integrada da consciência, onde a consciência está relacionada à capacidade de um sistema de integrar informações. Segundo essa teoria, qualquer sistema que atinja um certo nível de integração de informações poderia ser consciente. Num artigo escrito para a revista Scientific American em 2014, Koch desafia a visão tradicional de que apenas sistemas biológicos podem ser conscientes e diz que a consciência pode emergir em outros tipos de sistemas, incluindo grupos de partículas elementares. Eles também exploram a possibilidade de que sistemas artificiais poderiam atingir níveis de integração de informações suficiente para serem conscientes. Olha a Skynet aí, gente. Inclusive o físico e cientista da computação David Deutsch endossa a ideia de que a consciência poderia surgir em sistemas computacionais complexos, especialmente quando se considera a computação quântica. É muita gente de diferentes áreas, contextos e momentos históricos que acredita na consciência das coisas. Num artigo de 2021, o biólogo Rupert Sheldrake levantou uma questão intrigante. O Sol e outras estrelas podem ser conscientes? Ele mesmo respondeu: óbvio que não, mas isso só na visão do materialismo mecanicista, que vê o mundo feito apenas de matéria e energia. A ligação entre mentes e sistemas físicos pode acontecer através dos campos eletromagnéticos rítmicos, que naturalmente estão presentes em nossos cérebros. Mas esses campos também estão presentes dentro e ao redor do Sol, e podem ser a interface entre a mente e o corpo solar. Então, a consciência poderia existir em sistemas auto-organizados em todos os níveis de complexidade. Estrelas e galáxias, por exemplo, podem ter experiências subjetivas. Esse mesmo biólogo é conhecido por suas teorias dos campos morfogenéticos. Calma, eu vou explicar isso daí. Imagine que cada tipo de organismo, como uma planta ou animal, possui uma espécie de campo invisível ao seu redor. Esse campo conteria informações sobre como esse organismo deve se desenvolver, crescer e se comportar. É como se fosse um plano, um modelo invisível que guia a formação e funcionamento desse organismo. Quando um organismo se desenvolve de acordo com esse plano, ele fortalece o próprio campo. Esses campos contêm informações sobre estruturas e padrões que são herdados por sistemas semelhantes, como uma forma de memória coletiva ou herança não genética no tempo e no espaço. Um exemplo seriam colônias de cupins, onde padrões de comportamento são transmitidos de geração em geração, mesmo sem uma explicação genética direta. Isso explicaria como eles conseguem construir seus ninhos de maneira tão precisa e complexa, mesmo sem aprender individualmente com as experiências passadas. Quer outro exemplo? Moléculas de insulina em diferentes organismos tendem a assumir padrões semelhantes de estrutura e de função. Curioso, né? Quase tudo na natureza é um caos total. As ondas do mar, os padrões do clima, o fluxo turbulento dos fluidos, o jeito que a chuva cai, todas essas coisas são bem previsíveis. Assim como os eventos na teoria quântica. Então, esses campos trabalham ajustando a probabilidade de eventos aleatórios. Em vez de tudo ser super aleatório, eles meio que direcionam isso, fazendo certas coisas acontecerem e outras não. Sheldrake sugere que o Sol, assim como outros sistemas complexos, pode ter seu próprio campo morfogenético. No caso do Sol, os campos eletromagnéticos atuam como uma base física onde os campos morfogenéticos organizam e integram informações. Isso poderia contribuir para uma forma de consciência solar. A cosmologia moderna diz que o universo não é feito somente da matéria conhecida, mas também de uma outra coisa muito mais abundante que a matéria, a chamada matéria escura.
A astrofísica dos anos 1930 percebeu que os aglomerados de galáxias não poderiam se manter unidos só com a gravidade normal. Parecia que tinha uma força maior agindo ali. Na época ninguém deu muita bola, mas depois perceberam que as estrelas dentro das galáxias também se comportavam de forma estranha, como se tivesse mais gravidade do que a matéria visível explicava. O conceito da matéria escura ajuda a entender o movimento das estrelas e galáxias, mas o problema é que ninguém sabe o que ela é e todas as tentativas de detectá-la falharam. No entanto, galáxias e estrelas podem se comportar de maneiras onde não seja necessária a matéria escura para serem explicadas. Afinal, as células e o embrião se movem para seus lugares corretos sem influência gravitacional de matéria escura. Mas afinal, o que estrelas têm a ver com embriões? Greg Matloff é um físico e pioneiro em sistemas de propulsão com velas solares para espaçonaves. Ele abriu uma nova dimensão para essa discussão, com a sua hipótese das estrelas volitivas, ou estrelas que têm vontade própria. Essas estrelas ajustam suas posições dentro das galáxias disparando jatos eletromagnéticos em direções específicas, orientando-se para as posições corretas. A volição estelar em uma galáxia pode ser análoga à tendência das células em um organismo vivo de se auto-organizar em órgãos. Em sistemas binários, onde uma estrela orbita a outra, algumas estrelas podem ser predadoras e sugar a matéria da sua irmã menorzinha. A maioria das estrelas estão em sistemas binários. O filósofo Clement Vidal chama essas estrelas predadoras de stelivores, e sua interpretação desse canibalismo estelar é surpreendente. Ele sugere que os stelivores estão vivos. Sistemas binários com estrelas muito próximas geralmente têm uma estrela de massa bem maior do que a outra. A estrela maior vai sugando matéria da estrela menor e uma hora a comida acaba. E esses sistemas parecem se dirigir para uma terceira estrela, mais próxima, como que buscando uma nova fonte de alimento. Sua fonte de energia, a da estrela menor, está quase esgotada, e esses sistemas precisam encontrar uma nova estrela para devorar. Esse comportamento pode ser testado com os dados existentes e constituiria uma evidência intrigante do comportamento inteligente nas estrelas. Por sorte, o nosso Sol é uma estrela única, então não precisamos nos preocupar com estrelas canibais por aqui. A maioria dos pesquisadores concorda que a consciência está de alguma forma relacionada à atividade eletromagnética dos cérebros. Alguns vão além e propõem que os campos eletromagnéticos dos cérebros é que são de fato conscientes. Mas algumas dessas ideias poderiam ser relevantes para o Sol? Para que o Sol seja consciente, ele precisa ser capaz de detectar o que está acontecendo em seu próprio corpo e em todo o seu corpo estendido, que é o Sistema Solar, e integrar essa informação. Uma maneira pela qual a informação pode ser integrada é através de campos, incluindo os campos eletromagnéticos. O Sol pode regular seu próprio corpo e o Sistema Solar através de atividades eletromagnéticas, como ejeção de massa coronal, que não apenas afetam o clima espacial, mas também podem indicar processos regulatórios complexos. Imagine o Sol como uma bola de plasma quente, onde os átomos estão todos separados em prótons e elétrons. Sua rotação cria um campo magnético que se estende por todo o Sistema Solar. Esses campos magnéticos são influenciados por correntes de convecção complexas de plasma quente. São essas correntes que formam estruturas celulares chamadas granulações, que existem aos milhões no Sol, e que podem se agrupar em sistemas maiores como supergranulações. Assim como os neurônios podem se combinar como grupos de neurônios. Com esse zilhão de informações rolando dentro dos seus campos eletromagnéticos, o Sol, assim como nossos cérebros, processam toneladas de estados possíveis. Então, a mente do Sol consegue integrar informações do Sistema Solar inteiro, como nossas mentes fazem com nossos corpos e o mundo ao redor. O Sol pode estar percebendo e influenciando o que acontece no Sistema Solar através dos seus campos eletromagnéticos. Para os estudiosos que acreditam que os campos eletromagnéticos complexos são conscientes, então a consciência do Sol pode não ser outra coisa senão a experiência subjetiva desses campos. Todas essas concepções de consciência explodem as fronteiras do cérebro individual,
abrindo espaço para uma compreensão mais ampla de interconexão e influência mútua entre sistemas e seres. Mas, se a consciência é o backstage de partículas, galáxias e seres vivos, a soma de tudo isso também é consciente? Estaríamos falando de Deus? A teoria de que Deus é a consciência única é uma ideia fascinante que combina o panpsiquismo com conceitos teológicos e espirituais. Deus seria a consciência primordial que deu origem a todas as formas de consciência no universo. Ao sugerir que Deus fragmentou e se manifestou em todas as partículas e energias presentes no universo, unimos a visão teológica com a filosófica. Na evolução do cosmos, surgiram combinações cada vez mais complexas de consciência, culminando nos seres humanos, pelo menos aqui na Terra. Isso ressoa como o conceito de protoconsciência de Strawson, onde formas simples de consciência se combinam para formar experiências mais complexas. E nessa brisa divina da consciência ainda podemos considerar a ideia de que a complexidade da consciência em seres biológicos não se perderia após a morte. E talvez até aguarde uma nova chance para se manifestar. Afinal, o panpsiquismo admite que a consciência não precisa de um cérebro para existir. Sabe qual outro nome para essa ideia? Pois é, reencarnação. Juntar um Deus consciente com o panpsiquismo cria uma ponte entre a teologia e a filosofia da mente. Essa abordagem pode oferecer uma visão mais holística do universo, onde a ciência e a espiritualidade finalmente se encontram. Também a ideia de que a consciência evoluiu e fica mais complexa ao longo do tempo é fascinante. A reencarnação é um conceito presente em várias religiões e tradições espirituais. Integrar isso com a ideia de uma consciência fundamental sugere que a essência da consciência é eterna e contínua. Quantas discussões poderíamos ter sobre a natureza da alma, o propósito da vida e a evolução espiritual? Essa visão rica e multidimensional do universo, onde Deus é a fonte de toda a consciência, que se manifesta e evolui ao longo do tempo, cria um roteiro interessante para entender a complexidade da vida e a continuidade da consciência. A combinação do panpsiquismo com uma perspectiva espiritual oferece uma nova forma de pensar a relação entre o divino, a consciência e a realidade física. Mas como essas teorias poderiam ser testadas e validadas? A ciência requer evidências empíricas, mas as teorias filosóficas e espirituais muitas vezes dependem de nossas experiências subjetivas. Considerar o Sol consciente pode ser uma ideia estranha, mas nos obriga a refletir sobre a natureza da consciência e nosso lugar no cosmos. Se o Sol é consciente ou não, a verdadeira beleza está na busca por respostas e na expansão do nosso conhecimento sobre o universo. Sendo a consciência um mero subproduto da matéria ou os bastidores dela, como isso muda a nossa visão do mundo e da própria vida? Será que a consciência um dia será capaz de entender a si mesma? Não deixe de se inscrever no canal e, se gostou, deixe seu like. Ative o sininho para receber a notificação da nossa próxima brisa. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, galera!